Louvo a Deus pela vida de todos e aqueles que estão nos visitando hoje, que o Senhor conceda muitas alegrias e retornem sempre. Eu vou te convidar para abrir comigo a Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 14. Gênesis, capítulo 14, nós leremos o versículo 18, 19 e 20. Todos acharam? Bom, preste muita atenção nessa leitura, porque daqui nós vamos para Hebreus capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vai comigo agora lá em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Aqui nos diz a palavra do Senhor, já no versículo 1 de Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui, entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Ok, eu quero encerrar aqui, mas eu te convido para orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos juntos por esse culto e cultuamos também, adoramos o Senhor Jesus, que é o autor da nossa fé, é o consumador da nossa fé. É por Ele que nós estamos aqui. Ele nos mantém, provê em nós todas as nossas necessidades emocionais, físicas e espirituais. E essa igreja que se reúne semanalmente nas quintas-feiras para a edificação, para o conhecimento e crescimento, eu louvo ao Senhor neste momento por cada vida. Suplico da parte do Senhor um diferencial de proteção e livramento sobre os teus filhos. Guarda a igreja, Pai, protege aqui nesta noite todos que aqui estão, ilumina cada passo. Senhor meu Pai, aqui está a tua igreja lavada, remida, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre um sacerdócio real, vou falar de um sacerdócio superior. O que é um sacerdote, primeiramente? É alguém que está entre o Criador e a criatura. Quem é o sacerdote? É aquela pessoa levantada
por Deus para o representar aqui na terra. Segunda pergunta: quantos tipos de sacerdócio nós temos? Diga comigo, 2 tipos. Primeiro, o mais conhecido é o sacerdócio levítico. Quem podia ser sacerdote nos tempos da lei? Somente quem era da tribo de Levi. Se não fosse da tribo de Levi, não podia ser sacerdote. Pois bem, esse sacerdócio levítico, ele teve começo, meio e fim. Diga comigo, começo, meio e fim. Quando Abraão viveu, o sacerdócio levítico já existia? Não. Hoje, nos dias em que nós estamos, o sacerdócio levítico ainda existe? Não. Eu nunca vi nenhuma igreja sacrificando cordeiro. Você já viu? Eu nunca vi nenhuma igreja aspergindo sangue em cima de propiciatório. Não tem mais templo de Jerusalém. Não existe. No lugar do templo de Jerusalém tem 2 mesquitas. Uma chamada Domo da Rocha, outra mesquita chamada Al-Aqsa. E essa segunda mesquita significa esquina. Então nós temos 2. Não tem templo, não tem como nós termos o sacerdócio levítico em funcionamento. O dia que o templo foi destruído, acabou o sacerdócio levítico. Então, qual sacerdócio que está vigorando hoje? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, 2 sacerdócios existem: a ordem levítica, que não existe mais, e a ordem de Melquisedeque. Nós estamos hoje no sacerdócio de Melquisedeque, segundo Hebreus capítulo 7. Esse cidadão, Melquisedeque, é uma das pessoas mais enigmáticas da Bíblia. Esse cidadão, Melquisedeque, ao que parece, ele nem era humano. Melquisedeque, a palavra Melquisedeque, ela é a junção de 2 palavras hebraicas, Meler, ou Melik, e Sedeque. Zedeque vem de Sedeque, que significa rei da justiça. Jeová Tsedeque, o Senhor é minha justiça. Então, Melquisedeque, Meler, rei, Zedeque, justiça. Então, ele simboliza o reino da justiça. E ele apareceu para Abraão, ou para Abrão, porque naquela época, Abraão ainda não era chamado de Abraão, mas simplesmente de Abrão. E a palavra no hebraico Abrão vem de Abraham. E essa palavra Ab, a letra A e B, significa pai. Por isso que você vai encontrar Jesus chamando Abba, pai, papaizinho. Então, quando eu tenho Ab, eu tenho pai. Quando eu tenho Abba, eu tenho papaizinho. Então, Abraham, ou seja, pai de uma nação. Quando eu tenho Abrão, pai de uma nação. Quando eu tenho Abraão, pai de uma grande nação. Quando Melquisedeque se encontra com Abrão, o nome dele simbolizava pai de uma nação. Lá no capítulo 17 de Gênesis, ele troca de nome. Ele sai da condição de Abrão e passa para a condição de Abraão. Então ele passa a ser pai de uma grande nação. Da onde veio esse Melquisedeque? Ninguém sabe. É uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, ninguém sabe. Ele aparece do nada, ele aparece e desaparece. Aí vem as conjecturas. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Onde fica Salém? Ninguém nunca descobriu onde fica Salém. A palavra Salém vem de Shalom, que significa paz. Por isso que ele é dito que ele é o rei da paz. E essa cidade de Salém não existe, nunca existiu.
O que existia naquela época? O Monte Moriá, a fortaleza dos jebuseus, que mais tarde se transformou em Jerusalém. Não tinha Salém, não existia a cidade de Salém. Então ele era rei de uma cidade que não existia aqui na terra, e ele era um sacerdote que apareceu do nada, não tinha genealogia. Você vai olhar aqui, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha endereço, não tinha adereço, não tinha nada. Da onde que esse homem veio? Em que circunstâncias ele apareceu? Abraão estava voltando de uma guerra com 318 homens. Ele havia ido libertar Ló, que tinha se tornado escravo. Ele juntou da sua casa os melhores homens, 318, e foram lá para libertar Ló. No que eles foram lá libertar Ló, eles venceram aqueles reis maus, estavam voltando de uma guerra cheio de dinheiro. Por quê? Porque era comum naquela época, após uma guerra, o vencedor tomava tudo que o outro tinha. Então ele voltou com um monte de menino, com um monte de mulher, com um monte de gado, gado em que equivale cordeiro e vaca. Voltou com cavalos, voltou com muita gente, com muito dinheiro. E quando ele está voltando da guerra, ele se encontra com Melquisedeque, o rei da justiça. E quando ele vê esse rei, algumas coisas acontecem. Primeiro, de onde que veio esse rei? Ninguém sabe. Para onde que foi esse rei? Ninguém sabe. Melquisedeque aparece 10 vezes na Bíblia, 2 no Velho Testamento e 8 no Novo Testamento. Da mesma forma misteriosa que ele aparece, ele desaparece. Quando chega em Hebreus, o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, resolve fazer uma conexão de Jesus com Melquisedeque, dizendo assim: olha gente, o sacerdócio levítico passou. O sacerdócio levítico é para a lei, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Então, a partir de agora, eu apresento para vocês alguém que é maior do que Levi, alguém que é maior do que Arão. Esse alguém é Jesus. E agora o sacerdócio que nós estamos não é mais o sacerdócio levítico, mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quem está entendendo, levanta a mão. Preciso que você entenda. A palavra liberta. E aí, irmãos, Melquisedeque aparece e algumas coisas ele faz aqui. Primeiro, ele abençoa Abraão. Bom, se ele abençoou Abraão, ele é maior ou menor do que Abraão? Maior. Então ele é um ser sobrenatural, que se ele não tem pai nem mãe, ele é sobrenatural. Ele abençoa Abraão, ele é chamado de sacerdote, ele é chamado de rei de Salém, rei da paz, ele é chamado de rei da justiça, e então ele é um ser sobrenatural, um ser superior, e aqui em Hebreus fala que ele é o dono do mundo. Ele é o dono do mundo. Afinal de contas, quem é Melquisedeque? Ele é Jesus ou ele é o próprio Jeová? Interessante isso aqui. Olha como é que as coisas mudam agora. Agora a leitura fica bem mais interessante. Olha aqui, ó. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, um lugar que não existe na terra, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Então ele tinha poder de abençoar. Ok. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Pastor, mas o dízimo não era fruto de despojos? O dízimo não era o que sobrou da guerra? Era. Por isso que Melquisedeque é o rei da justiça. Porque quando Abraão foi lá matar aqueles reis maus, ele estava agindo com justiça. E o nosso Deus, ao mesmo tempo que ele é paz, ele também é justiça.
Não toca no que é de Deus, não, que você vai conhecer a ira do Deus vivo. Não mexe com quem é de Deus, não. E Ló era uma pessoa que Deus tinha interesse nele. Se Deus tem interesse em você, ai daquele que tocar em você. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Você consegue imaginar alguém assim? Sem pai? Mas todo mundo tem pai. Até Jesus tinha pai. Qual que é o nome de Jesus, irmãos? Começa com Jesus. Jesus, ok. Onde é que você vê a Bíblia chamando Jesus de Jesus? Somente na hora em que o anjo anuncia. Depois disso, nunca mais Jesus é chamado de Jesus. Ele é chamado de Filho de Deus. Então preste atenção, irmãos. Mais importante do que ser Jesus é ser filho de Deus. Ele era filho de Deus. E aqui fala que Melquisedeque não tinha pai. Aí nessa hora, muitos teólogos dizem que Melquisedeque era o próprio Deus. Mas há quem diga que Melquisedeque era Cristo. Então eu vou deixar esse mistério para você responder, porque eu não dou conta. Tá bom? Fica para você. Você vai dizer quem era Melquisedeque, se ele era o próprio Jeová, se ele era o próprio Jesus. Tá bom? Esse mistério vai continuar, não perca o próximo capítulo. Então eu vou fazer uma segunda pregação, Melquisedeque, o retorno. Tá bom? Queridos irmãos, o que isso tem a ver conosco? Tudo a ver conosco. Nós somos superiores à lei. Nós não somos melhor do que a lei, mas nós estamos na graça. E na graça, o sacerdócio que nós acompanhamos é o sacerdócio de Melquisedeque. Qual que é a função do pastor? O pastor tem o sacerdócio de Cristo. O pastor, então, está no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E qual que é a minha função como sacerdote? Preste atenção, eu não vou forçar aqui. Qual que é a minha função como sacerdote? Receber o seu dízimo. Viu? Preste atenção. E se eu usar mal esse dízimo aí, você pode ficar tranquilo. Quando você entregar o seu dízimo, fecha o olho. É muito comum nós encontrarmos pessoas que não gostam de igreja, ou que se decepcionou com alguma igreja, ou que causou muita decepção na igreja e foi convidado a se retirar, porque tem isso também. E essa pessoa vai falar mal da igreja, falar mal do dízimo. Está falando contra algo que é maior do que o ministério levítico, porque antes do ministério levítico existir, o dízimo já existia. Eu estou aqui para receber o seu dízimo. E eu estou aqui para administrar o seu dízimo, teoricamente. E se eu usar mal esse dinheiro, fica tranquilo, que para mim a punição vem a cavalo. Ah, agora virou crente, agora vai dar dinheiro para pastor? Primeiro, pastor, segundo a ordem de Melquisedeque, não tem que colocar a mão no dinheiro da igreja. A Bíblia diz lá em Timóteo que o pastor é merecedor de dobrados honorários. A Bíblia diz que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Então nós não estamos inventando a pólvora novamente. Nós não estamos reinventando a roda. Isso aqui é um mandamento bíblico. E quem fala mal do dízimo, está falando mal do próprio Deus. Porque nessa hora aqui, eu não sei se Melquisedeque era Jesus, ou se Melquisedeque era Jeová, mas para mim não faz diferença, Jesus é Deus, Ele e o Pai é um. E por que Deus está trazendo essa palavra? Certeza, com certeza tem gente que está no ministério segundo a ordem de Melquisedeque e não tem sido fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Preste atenção no que eu vou lhe mostrar aqui agora. Vou abrir tua mente. De Abraão nasceu quem? Isaque. De Isaque nasceu quem? De Jacó nasceu 12 filhos.
Dentre esses filhos, tinha um que se chamava Levi. Teoricamente, nós podemos dizer que Levi, o sacerdócio levítico, estava representado na pessoa de Abraão, certo ou errado? Porque ele viria de Abraão. Então eu posso dizer que os levitas devolveram dízimo para Melquisedeque. Quem entendeu o que eu falei? Escuta, olha para mim, pastor devolve dízimo, viu? Primeiro que tem que devolver dízimo é pastor. O último salário meu, eu devolvi 80% do dízimo, mas eu não devolvi os 100% porque na hora eu não estava com dinheiro e eu não quis fazer cheque. Quando foi esse mês agora, eu tive que colocar o que estava faltando do mês anterior. E eu devolvi para quem? Para mim mesmo? Não, eu devolvi para Melquisedeque. Levita, levítico, os levitas também devolvia dízimo. Para quem? Para Deus. O dízimo, irmão, ninguém está escape dele. E não é por concordar ou discordar que a verdade deixa de ser verdade. Quem é fiel ao Senhor no pouco, sobre muito lhe será acrescentado. Agora preste atenção, quem é fiel no dízimo, irmão, se reter 1 centavo não tem paz. Quem é dizimista sabe o que eu estou falando. Você não tem paz. Sabe por que você não tem paz? Porque a Bíblia fala que Melquisedeque era o rei da paz. E você só vai ter paz se você andar certinho com Deus. Se você andar meio barro, meio tijolo, você não vai ter paz. E se você não tiver paz com Deus, você vai cair na justiça de Deus. Escuta, o Senhor tem seguro na mão um bicho chamado pitbull, mais conhecido como demônio, Satanás, capeta. E esse Satanás, quando ele vai atacar as tuas finanças, ele é chamado de devorador. Se você não andar direitinho com Deus, Deus solta o pitbull. E ele diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre você bênção sem medida, eu repreenderei o devorador. Quem repreende o devorador é Deus. Pastor não dá conta, irmão. Pastor, a minha vida está um buraco. Por quê? Eu não devolvi o dízimo. Vou fazer uma oração poderosa. Não adianta, irmão. Você só vai ter paz se você devolver. Pastor, o senhor veio aqui para falar de dízimo? Para começar foi. Aliás, eu passo 3, 4 anos sem falar nisso. Hoje eu resolvi falar. Sob pena de ofender alguém. Porque tem gente que fica magoada. Ah, eu vim na igreja, o pastor falou de dízimo. Pois é, mas você veio justamente no dia que eu falei. Se você voltar a semana que vem, você não vai me ouvir falando disso. Esse Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe. Se ele não é Jesus, ele é o próprio Jeová. Dízimo é uma questão divina. Dízimo não é humano. Dízimo é uma questão espiritual. Você quer saber se uma pessoa aprendeu a ser fiel a Deus? É quando ela aprende a dar a Deus o que é de Deus. Mas o Novo Testamento não fala de dízimo. O Novo Testamento fala de Melquisedeque 8 vezes. Aí vamos ver se fala de dízimo ou não. Lá em Mateus 23 diz o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Então essa questão de dinheiro, ela é espiritual também. Essa questão de dinheiro, ela está inserida na tua espiritualidade. Se as tuas finanças não estão abençoadas, saiba que você não está em paz com Deus. Há momentos que você vai arriscar um pouco mais. Há momentos que você vai se endividar um pouco mais. Mas já dizia o bom e velho Silvio Santos, quem não se endivida não tem. Às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de dívida, mas pagar. Viu? Comprou, paga. Pediu emprestado, devolve. E crente não pode cobrar juro de crente não, viu? Se eu te pedir dinheiro emprestado, você não pode cobrar juro de mim. Isso é agiotagem, Deus condena. Pastor, e a correção monetária? Pode. Correção monetária pode. Juro não.
Correção monetária de 20%, não existe correção monetária desse jeito. Tá bom? Nós temos aqui uma outra característica desse sacerdote. Rei da paz. Shalom Adonai. O que significa? Paz do Senhor. Então os nossos irmãos, alguns irmãos nossos de outras igrejas dizem paz do Senhor. Está na Bíblia? Tá, eles estão dizendo Shalom Adonai. E ela só poderia dizer para mim Shalom Adonai se a paz dela estivesse. Se ela não tiver em paz com Deus, ela não responde. Isso é o certo. Shalom Adonai, baixou a cabeça, não está nem Shalom e nem Adonai. Vai entendendo o que é a ordem de Melquisedeque, irmãos. Vai entendendo a profundidade do que nós estamos enfiados. Você está no maior projeto do mundo que se chama igreja. Escuta, existem mais igrejas do que boteco no mundo. Existem mais igrejas do que sauna, existem mais igrejas do que clube, existem mais igrejas do que órgãos públicos, existem mais igrejas do que qualquer outra coisa. Sabe por quê? Porque onde houver 2 ou 3 pessoas, ali Jesus está. Isso é igreja. Sabe por que o sacerdócio é real? Porque ele é universal. Sabe por que o sacerdócio é real? Porque agora nós não estamos seguindo Moisés, porque agora nós não estamos seguindo Abraão, porque agora nós não estamos seguindo o pastor Antônio, mas nós estamos seguindo o Deus da paz, Jesus nosso Senhor. E lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia é muito clara quando diz: um menino nos nasceu. Um nome, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Melquisedeque, rei da justiça. O governo está sobre os seus ombros, rei da paz. O governo está sobre os seus ombros, sacerdote. Melquisedeque, ele tanto era rei, como ele era sacerdote. Ele tinha o governo político dessa cidade, que nós não sabemos onde fica, e também tinha o poder religioso daquela cidade. Ele é o rei de Salém, o rei da paz. Sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é sacerdote do Deus Altíssimo aqui? Levanta a mão. Pouca gente, hein? O que Pedro fala? Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é sacerdote do Deus Altíssimo aqui? Levanta a mão. Errais porque não conheceis as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é um representante de Jeová na terra. Pesa sobre os teus ombros, irmãos, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Escuta, quando é que um sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém? Apenas uma vez por ano. E ele entrava lá para fazer o quê, gente? No dia da expiação, para fazer o quê? Ele entrava lá porque o cordeiro sem defeito, tinha que escolher um cordeiro perfeitinho para matar naquele dia. E ele não podia ter nenhuma unha encravada. Esse cordeiro não podia ter nem nada, nem mau cheiro, nem nada. Tinha que ser o cordeiro perfeito, de um ano. Matava o cordeiro e pegava o sangue, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos existia uma arca, chamada Arca da Aliança, e nessa arca tinha uma tampa, que nós chamamos de propiciatório. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins. Então ele tinha que vir
com a bacia de sangue do Cordeiro perfeito e molhar os dedos ali e jogar em cima da tampa. E fazer uma oração pelos pecados da nação. Naquele dia era o dia que Deus perdoava o pecado de todo mundo. Aquele cordeiro sem defeito que morria, que o sangue era aspergido, estava simbolizando quem? Jesus. Quando chegou na época dos Macabeus, no período interbíblico, 400 anos de silêncio, após o profeta Malaquias, os sacerdotes sabiam que não estava em paz com Deus. E eles estavam com medo, os sumos sacerdotes, de entrar lá dentro e morrer fulminado pela glória de Deus. O que eles passaram a fazer? Amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote, colocavam um polaco. Quem sabe o que é polaco aqui, irmão? Colocavam um sininho no sumo sacerdote. Se o sininho parasse de balançar, significa que ele tinha morrido lá dentro. E eles não podiam entrar, então eles puxavam o sumo sacerdote pela corda, que se entrasse o outro morria também. Então preste atenção, quando a gente não está em paz com Deus, a gente tem medo de ser fulminado pela glória de Deus. Quando nós não estamos em paz com Deus, tudo que o pastor fala serve. Rapaz, o cara está contando minha vida. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre um propósito. Hoje, deixa eu falar uma coisa para você. O véu do templo está rasgado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já derramou todo o seu sangue. Você não precisa de mim para ir até Deus. Viu? Lá no teu quarto, Jeová te ouve. O que você precisa fazer? Só andar em paz com Cristo. Só isso. Ontem eu fiz um culto na escola que eu trabalho. Até por isso cheguei quase atrasado aqui na reunião de casais. E eu achei interessante. Eu já fui muito radical, irmãos. Eu já tive épocas que eu mandava todo mundo para o inferno, só o crente ia para o céu. Hoje eu estou menos radical. Hoje estou achando que tem muitos crentes que também não vai para o céu, não. Ficou um pouquinho pior. Mas ontem, quando eu acabei de fazer uma oração lá na escola, tinha uns 35 professores lá, aí, tentando identificar os crentes no meio da manada, né? Eu olhava assim e falava, não é. Mas às vezes o católico parece demais com o crente. Aí terminou a oração, alguns irmãos católicos, desculpa, permita-me chamá-los de irmãos, porque eu já fui radical, hoje eu não tenho sido mais. Tenho aprendido a olhar os católicos com bons olhos. E aí, irmãos, uma moça veio e falou assim, paz de Cristo. Na hora eu vi que ela era católica. Aí veio um outro e falou, paz de Cristo, professor. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Sabe, a paz de Cristo cabe em qualquer círculo religioso. É por isso que você vai ver Jesus nos evangelhos falando para todas as religiões. O Jesus que está nos evangelhos, ele é diferente do Jesus que está nas cartas. Observa para você ver. O Jesus que está nos evangelhos fala de igreja 2 vezes só. O Jesus que está nos evangelhos, ele serve para o espírita, ele serve para o católico, ele serve para qualquer um, porque o Jesus que está nos evangelhos é amor de cima embaixo. E a salvação não é coisa só de crente, não, tira isso da cabeça. Viu? Se você está achando que só crente vai para o céu, você vai ter surpresa. Nós vamos ter muitas surpresas lá em cima. Você está aqui. Olha, você também está. Achei que você não vinha. Irmãos. Tem pessoas que estão sentadas no banquinho da igreja. Entra ano e sai ano. Essa pessoa entra caladinha e sai caladinha. Não abre a boca. E muitas vezes é muito mais espiritual do que nós. Que fazemos uso do microfone. Que oramos. Que ungimos. Que pregamos. Por isso que quando Jesus vai bater, ele bate em religioso. Ele não bate em pecador. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Está falando para quem? Para pastor. Sabia disso? Quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, ficarão de fora os cães, os idólatras,
Pasmem, quem são os cães? Pastores, gananciosos, que ficam tomando o dinheiro do povo. Esse tipo de pastor é cachorro, é cão. Não entra no céu, cachorro não entra no céu. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, e para onde vais? Haverá choro e ranger de dente. Muito será pedido àquele que muito recebeu. Quanto mais você conhece a verdade, maior é o julgamento de Deus sobre a tua vida. Toma muito cuidado. Deus pode ter muito mais complacência com um índio que nunca ouviu falar de Jesus do que com um pastor que dormia em cima da Bíblia. Esse é o nosso Deus, é o Deus da justiça. E eu estou falando de um Deus de justiça porque Melquisedeque era rei da justiça. O meu Deus, ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é ira. O meu Deus, ao mesmo tempo que concede vida, mata. Quantos morreram na presença do Senhor? Escuta, quando foram carregar a arca, lembra daquele episódio? Colocaram a arca em cima de um carro de boi. Quem lembra desse episódio? E 2 cidadãos que não estavam habilitados para carregar a arca. E também a arca não foi feita para ser carregada em carro de boi. A arca foi feita para ser carregada na mão, colada no corpo. A presença de Deus tem que estar colada em você. O que aconteceu com aqueles 2 homens? Foram fulminados. Foram destruídos instantaneamente. Quem matou? Deus. Anda direitinho com Ele. Pastor, nós estamos no período da graça. Deus não deixa de ser justiça. Ele é Deus de justiça. O rei de Salém, Jesus veio aqui como filho, como cordeiro. Mas escuta, quando João o viu lá na ilha de Pátimos, ele tinha aspecto de cordeiro? Não. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés como latão reluzente. A sua roupa irradiava uma luz que cegava quem olhava. Esse é o Jesus que vai voltar agora, viu? Esse é o outro lado do sacerdócio Melquisedeque que nós ainda não conhecemos, que vamos conhecer em breve. Eu quero deixar para você esse estudo, essa palavra, porque às vezes, irmãos, nós levamos a vida espiritual, a vida cristã, de uma forma bem relaxada, de uma forma bem de qualquer jeito. E a palavra de Deus diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E eu tenho orientado essa igreja, e às vezes muitas pessoas vêm aqui e nunca mais voltam, porque não vai com a minha fachada, porque acha que eu falo duro demais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não falo não, irmãos. Eu nunca chamei ninguém de sepulcro caiado, eu nunca entreguei ninguém para Satanás. Paulo entregou. Eu nunca chamei ninguém de raça de víbora. Então eu tenho falado aquilo que Deus coloca no meu coração, porque pesa sobre mim a tua vida, a tua espiritualidade. Ai de mim se eu não falar. Então hoje é o dia que Deus está te colocando dentro de um trilho que funciona. E toda vez que Deus faz isso nessa igreja, é porque Ele vai entregar a bênção. Porque antes de abençoar, você tem que cumprir o teu compromisso com Ele. Pastor, eu quero ser abençoado. Anda direitinho com o Senhor. Dá a César o que é de César. Paga teus impostos. Dá a Deus o que é de Deus. Pastor, eu quero ser abençoado. Então anda bem com a tua esposa, anda bem com o teu marido. Eu quero ser abençoado. Para de se deixar guiar pelos padrões desse mundo. No mundo que nós vivemos, sexo virou bobagem. Eu sou de um tempo que pastor punia quem fazia alguma coisa errada sexualmente.
Fiquei sabendo de alguém que largou o marido, colocou no Facebook, a igreja inteira curtiu. Como é que pode um trem desse, irmão? Como é que você curte uma desgraça dessa? Larga do marido, põe no Facebook a cara do novato e todo mundo curte. Para com isso aí. Que igreja é essa? Nem no centro espírita eu vi isso. Eu fiquei 15 anos dentro do espiritismo, nem lá eu nunca vi isso. Agora, nós que dizemos cristãos e que nos dizemos evangélicos, nós temos que ser padrão de conduta, irmão. Nós temos que ser sal e luz. Nós temos que ser rocha em Cristo Jesus. Palavra dura, pastor, mas sara. Palavra dura, mas liberta. Palavra dura, mas te garante vida eterna. Não basta carregar a Bíblia, não. Deus de justiça. Não basta ficar ouvindo diante do trono, não. Não basta só ficar no monte. Pastor, agora eu só quero ficar no monte. Você vai ter que descer do monte, cidadão. Monte é muito bom, mas você vai ter que descer dele. E quando você descer dele, é que eu vou ver se lá você ganhou realmente alguma espiritualidade diferenciada. Porque aqui embaixo, meu amigo, o povo não respeita monte, não. Aqui embaixo as pessoas vão te trair. Aqui embaixo as pessoas vão caluniar você, aqui embaixo as pessoas vão te perseguir, aqui embaixo eles vão desejar o seu carro, a sua casa, o seu marido, a sua mulher, vão humilhar seus filhos, aqui embaixo você vai sofrer pressão de todos os lados, aqui embaixo o demônio sapateia. Então eu digo para você, vida cristã não é fácil não, mas é possível ser vencedor. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo, irmãos, pasmem. Não foi em cima do monte, foi aqui embaixo, nos vales. Você vai vencer no vale, porque no monte contigo Deus está. Quantos aqui vão orar no monte e sente a presença de Deus? Mas a tua vitória não está lá, a tua vitória está aqui. Lá você vai só se abastecer da presença do Altíssimo e é aqui que Deus vai operar na sua vida. Eu quero ser próspero, então prepara. Anda direitinho com o Senhor, as bênçãos dele vai te perseguir. Senhor, chega de bênção. Não, filho, pega mais. Você vai andar, a bênção vai andar atrás. Amém? Você vai procurar um negócio para resolver num serviço público, chegar a estar resolvido. Você vai no banco pedir um dinheiro emprestado, o gerente fala assim, você pediu 10 mil, mas eu arrumei 50 para você, pode levar. Irmãos, é verdade. A taxa de juros até ontem estava 2%, agora está 0,5%. Irmãos, Deus é assim que Ele faz. Mas tem que aguardar o tempo dEle, a hora certa. Não pula na lua, porque lua não é queijo. Amém? Quero orar com você, pedir que Deus abençoe a tua casa.